Eu queria compartilhar com os irmãos uma leitura no livro do Evangelho de João, capítulo 5. Amém? O título do texto diz a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Até aí. Um milagre, uma maravilha que o Senhor Jesus fez na vida daquele paralítico. Um homem que já estava há 38 anos com aquela enfermidade. Muito provavelmente, né, naquela época não havia recursos médicos para que aquilo fosse revertido. E eu acredito que aquele lugar que ele estava, com certeza era um lugar onde ele também acreditava que a cura dele poderia chegar. Que algo que ele esperava muito poderia chegar naquele lugar. Como a gente leu no próprio texto. De tempos em tempos, o anjo vinha e movia as águas. E acredito sim que aquele homem, ele tinha toda a expectativa dele, toda a fé dele voltada para aquele tanque, para que quando o anjo viesse, tocasse, movesse as águas, ele pudesse ser curado dessa paralisia que ele tinha. Uma lição que eu aprendi nesse texto foi que logo após que Jesus chega até ele e pergunta se ele quer ser curado, se ele quer ficar são, qual que é a resposta mais natural que a gente poderia dar? Que sim, afinal são 38 anos que eu estou esperando isso. E ele quis se justificar para Jesus, que quando o anjo vinha e movia as águas, ele não tinha quem o colocasse a tempo na água e sempre alguém chegava primeiro que ele. E quantas vezes Jesus ele tem perguntado para nós se a gente quer ficar são, se a gente quer ficar liberto, se a gente quer isso ou se a gente quer aquilo que a gente necessita. Só que diante das dificuldades, como eu imagino que esse paralítico estava, a gente acaba meio que querendo justificar para Jesus, que Jesus ele pergunta. Só que eu acredito que é um hábito tão normal do ser humano diante de uma situação tão ruim, tão difícil, ele, ao invés de responder a pergunta de Jesus,
ele querer se justificar para Jesus, porque que ele ainda não tinha sido curado, porque que ele não tinha recebido a bênção. E, de fato, em muitos momentos de nossas vidas, em muitos momentos de dificuldade, nós acabamos ficando cego. As dificuldades, elas acabam cegando a gente. E eu imagino que esse paralítico, ele tenha passado por isso, desse mesmo modo. Porquanto o anjo descia em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu acredito que o Senhor Jesus, assim como Ele curou a paralisia daquele homem, com a bondade dele, porque o homem não respondeu que sim. Jesus fez a pergunta, o homem se justificou, e Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Mesmo sem o homem dizer que ele queria ser curado, porque no texto diz que Jesus chegou, viu que ele estava deitado e sabia o que ele precisava. E Jesus, ele sabe o que a gente precisa, mas ele respeita o nosso espaço. E por isso ele perguntou: você quer ficar são? E o Senhor nessa noite, Ele está aqui. Ele está para nos perguntar: você quer ficar são? Julien, você quer ficar são? Essa paralisia era uma paralisia física que ele tinha no corpo dele. Mas quantas áreas de nossas vidas elas estão paralisadas? Seja uma área física, seja uma área psicológica, área mental, área financeira, área emocional. Quantas áreas de nossas vidas elas estão paralisadas? E nós não sabemos para onde recorrer. Muitas vezes, assim como esse homem, ele colocava a fé dele em um espaço físico, em um mover, em um agir, que era aquele tanque. A fé dele estava quando? Quando o anjo mover as águas, eu vou descer ali e vou ser curado. Ah, mas eu não fui curado ainda? Porque os homens que sempre que me levam, eles não chegam a tempo, sempre chega alguém na minha frente. E uma grande lição que eu aprendo, irmãos, que a nossa fé, a nossa esperança, ela não pode estar num espaço físico, não pode estar no mover, e muito menos em homens. Porque esse homem já estava ali, eu acredito, de acordo com o texto, há 38 anos naquela situação. Mas a lição que eu aprendo com esse texto é que a nossa confiança, ela tem que estar em Jesus. A princípio, diz o texto, que o homem não sabia quem tinha curado ele. Mas Jesus sabia que o paralítico estava naquele lugar precisando daquele milagre há 38 anos. E Jesus foi até ele. E eu acredito que nessa noite, não por esse espaço físico, não pelo mover que vai acontecer aqui nessa noite, e não porque eu estou falando sobre isso, não porque alguém vai pregar a palavra aqui, não pelo homem. Eu acredito que Jesus, com o mesmo poder que Ele curou há muitos e muitos anos atrás, um homem paralítico, da sua paralisia física, eu acredito, irmãos, que nessa noite Jesus, Ele pode nos curar sim. Ele tem todo o poder. É nós que limitamos o poder de Deus. Certo dia eu estava no carro com o pastor Baltazar, ele deve até recordar disso, estava voltando da igreja de Sorocaba, e eu não sei que pergunta que ele fez para mim, mas eu falei assim: eu estou travado. Eu falei para ele: estou paralisado. E depois daquele dia que eu falei com a minha boca aquilo, eu fiquei refletindo, eu falei assim: eu assumi que eu estou paralisado. Muitas coisas na minha vida eu senti que deu aquela congelada. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Mas assim, muitas coisas que partiriam de mim, da minha pessoa, que eu devo fazer, que eu tenho que correr atrás. Muitas coisas eu deixei de fazer, porque eu assumi naquele momento que de fato eu estava paralisado. Mas eu acredito sim, como eu falei, que o poder de Jesus, o mesmo poder que atuava há
2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Eu acredito, irmãos, que esse poder ele pode atuar em nossas vidas nessa noite. Às vezes a incredulidade ela vai tentar bloquear isso. A incredulidade ela vai tentar nos cegar. Alguém lá fora vai perguntar assim: nossa, mas quem te libertou disso? Quem te curou disso? Quem te salvou? Quem te resgatou disso? E você talvez, pode ser que a princípio não saiba explicar como. Mas eu creio, irmãos, que é só Jesus. Não tem outra pessoa, não tem um outro poder além de Jesus que pode nos transformar, que pode nos resgatar.